Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Se quiser uma Bíblia, tem aqui. Daniel, capítulo 1. Já posso? Achei. Podemos? Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os de todos os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que come a porção das iguarias do rei, e conforme vires procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias, e ao final de 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Eis aqui o texto de Daniel, capítulo 1. Daniel, dentre os refugiados, é um profeta que se manifesta no período dentro do exílio babilônico. Ele está dentro do exílio, o rei que está lá é Nabucodonosor. Daniel é um homem de Deus impressionante,
um homem incrível, um homem que assistiu desde a sua mocidade a morte, a partida dos seus entes queridos para a Babilônia, e Daniel está dentro de Babilônia e vendo toda aquela circunstância do povo dele sendo oprimido, do povo dele sendo tratado como escravo, e ele tem 4 amigos especiais, ele faz um quarteto com 3 amigos especiais, e ele é chamado, dentre outros judeus, para compor essa classe de pessoas que passaria como que numa universidade da época, 3 anos se preparando para assistir diante do rei. Daniel olha as circunstâncias e ele propõe no seu coração não se contaminar. Frise-se que não se contaminar com a idolatria, com os costumes, mas também aos nutricionistas que aqui estão presentes, não comer coisas contaminadas fazia parte da santidade, como fazia parte da santidade do nazireado e de muitos textos bíblicos do passado. Daniel propõe não se contaminar, e essa é a grande mudança que tem na vida dele, entre ele e os seus amigos em relação aos demais. Daniel vai passar simplesmente em primeiro lugar, junto com seus amigos, no maior concurso público mundial da época, e o texto vai nos dizer que eles serão achados 10 vezes mais inteligentes e mais doutos do que todas as outras pessoas. Estes homens receberam de Deus dons que no Novo Testamento aparecem como os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, e mais ainda adiante você verá o dom da fé, o dom da profecia e o dom de milagres na vida de Daniel. Daniel, além de tudo que os 3 receberam, ele recebe entendimento e sonhos e visões, que são uma chave de tudo que Deus fará na vida dele, de tudo que Deus fará no mundo, por meio dele, ao colocá-lo diante do rei. Texto bíblico dirá: viste um homem que é diligente na sua obra, diante de reis ele será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Parece um padrão de Deus. Você verá Abraão diante de reis, você verá Jacó na presença de Faraó, você verá José na presença de Faraó, mudando a história do mundo. Você verá Esther casando-se com o rei Assuero alguns anos depois, e Mardoqueu sendo conselheiro, amigo do rei. Você verá Davi, Salomão e tantos homens de Deus diligentes na sua posição, sendo colocados em posição de transformação da história da humanidade. Este homem, Daniel, vai percorrer o reino de Nabucodonosor, depois Belsazar, depois Ciro e depois Dário e depois Ciro. Ele percorre vivendo esses reinos todos, e ele, por alguma maneira, Deus vai colocar lá na presença dos reis, por causa deste dom que ele tem de sabedoria. O que é dito sobre este homem é que ele sabe mais, ele entende mais, e o espírito dos deuses santos, conforme a ignorância do rei da época, está sobre ele. Ele entende mais. Existe uma relação íntima entre você se preservar em santidade e não se contaminar, e você ter sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando um homem teme a Deus, ele não compensa as dores da sua alma com pecados. Homens com a alma doentia estão compensando dores da alma, necessidades não supridas com pecados. Esses pecados estão consumindo seu tempo, sua energia, seu dinheiro, e ele está gravitando em torno de autogratificação. O tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego era estudando. Então, do ponto de vista ainda humano e natural, toda a sua mente, toda a sua energia, todos os seus recursos eram direcionados para a virtude, porque eles têm identidade dada por Deus, eles sabem qual é o propósito. Sobrenaturalmente, então, Deus os capacita pelo seu Espírito, e todo o seu esforço vai se transformar numa inteligência revelada e sobrenatural. O Espírito Santo estava com eles para fazer coisas lindas, coisas incríveis naquele ambiente. O que vai acontecer logo em seguida, então, é que, como de costume, Deus vai tirar o sono de um rei, como tirou o sono de Assuero. Deus tira o sono do rei numa madrugada, ele tem um sonho que perturba. O nome desse rei é Nabucodonosor. Ele foi quem trouxe o povo de Judá para a Babilônia. Então ele tem um sonho, mas ele não consegue se lembrar do sonho. Preste atenção nesse detalhe. Então ele chama os altos funcionários do governo, que era um governo espiritualista, os astrólogos, os adivinhos, e ele diz: eu tive um sonho, eu preciso que me contem não só o significado, porque aí pode ser fácil de vocês me enganarem.
Eu quero saber o sonho e o significado. Então eles tentam ganhar tempo, dizem, não, conta o sonho. E aí a gente vai dar a interpretação. E o rei disse, agora eu vou saber se vocês são verdadeiros, se vocês acessam o mundo espiritual de verdade, e se a sabedoria de vocês é revelação mesmo. Porque se vocês não me contarem, vou entender que essa grana toda que eu uso para bancar vocês aqui é falsa, eu estou sendo enganado, vai ser destruída toda a família e as casas de vocês. A notícia chega a Daniel. Daniel chama Arioque, o chefe da guarda, e chama para conversar. Por que o rei se apressa tanto? O rei decidiu matar todo mundo. Ele me deu tempo. Nós vamos orar ao Deus vivo e vamos receber a revelação. Então eles oram. Você consegue ver a gravidade disso? As pessoas me contam um sonho. Tem vezes que eu entendo porque já conheço a linguagem. Tem vezes que eu tenho que dizer que eu não entendi. Tem vezes que eu tenho que dizer, acho que isso não foi uma revelação, foi da sua cabeça ou foi um ataque do inimigo. E tem vezes que o Espírito Santo está dizendo a revelação aqui, ó. Outras vezes eu tenho que dizer, deve ser Deus, eu não sei, vai orar. Daniel faz isso, ele vai orar. Quando Deus fala com você com sonhos, com revelações, Ele abriu um diálogo com você. Ele quer conversar com você. Nem sempre a revelação vem clara, não é isso, Mateus? Inclusive o Senhor vai dizer, quando eu falo com meus profetas, eu falo por sonhos, enigmas, parábolas. Mas com Moisés eu falo face a face, é outro padrão. É outro nível. Então quando dá uma visão diferente, o que o Senhor quer é que as pessoas vão orar, é que as pessoas vão buscar, e Daniel vai buscar. Então ele tem a revelação exatamente do que significava aquele sonho e de como foi o sonho. Ele vai até a presença do Senhor, olha que para mim não se disperse, ele vai até a presença do Senhor, do rei, e ele conta então para o rei qual foi o sonho e qual foi a revelação. Ele vai dizer ao rei, o que você viu foi Deus quem te mostrou. Ele te mostrou o que está prestes a acontecer no mundo. O rei tinha visto uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, cujo ventre era de prata e cujas coxas da barriga para baixo era de cobre e as pernas parte de ferro e os pés parte de barro. Entendem os bons escatólogos que estes pés são o reino final do anticristo, parte de metal, parte de barro, e significando ali aquela parte da tecnologia cibernética e robótica com interfaces e inteligência artificial, hoje em dia dominando juntamente com os homens, uma possibilidade interpretativa. Então a Babilônia seria a cabeça de ouro, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e por fim o Império Romano, com aquele stand-by do fim do período dos judeus com a igreja, até que novamente lá no final, na última semana, como dizem as 70 semanas de Daniel, a manifestação da revelação dessas coisas. Então, neste momento, ele entrega a visão, ele entrega a revelação, e o rei vai deixar de matar uma multidão de pessoas, porque ele estava indignado. Então Daniel salva aquelas pessoas, e agora Daniel é colocado como o homem mais sábio daquele ambiente. Daniel é o homem mais sábio que havia naquele lugar. E ele colocado então lá em cima, como Josué foi, e ele pede para os seus amigos estarem com ele logo abaixo. Quando você tem um dom, uma capacidade diferentes e sobrenaturais, então as pessoas começam a conspirar acerca dessas coisas. Começam a conspirar contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então agora perceba que tem um reino mundial. Vocês viram semana passada, quando eu preguei sobre o profeta Ezequiel, que Deus havia dito para Ezequiel o seguinte: eu estou te enviando para o povo de Judá. Se eu te enviasse para um povo estranho, certamente eles creriam e se arrependeriam. Agora eu te envio ao povo de Judá, que é o meu povo. Dura serviço, eles não vão te ouvir. Olha a dureza da vida do profeta. E esse texto então se cumprindo em Daniel, que ele está lá no meio da Babilônia, e Nabucodonosor vai glorificar o Deus de Israel. Ele vai mandar uma notícia, uma carta que deve percorrer o estado inteiro, o país inteiro, para saberem que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Que coisa linda, não é? Este homem então da estátua de ouro vai mandar fazer também um edito que vai percorrer as nações, porque o Deus de Daniel é o Deus que revela os mistérios e faz as coisas lindas acontecerem. No capítulo 3, você vai ver uma estátua de ouro feita por esse rei.
Ele vai fazer uma estátua com a imagem dele. Talvez pensando no sonho que ele tivera, sabe? E algumas pessoas vão massagear o ego do rei. E vão dizer a esse rei: se alguém não adorar essa imagem que você colocou, deve ser morto. Então vamos criar um edito que o rei é um ser divino e ser adorado. Perceba que quando nós falamos de Babilônia, nós estamos falando de um protótipo do reino final do anticristo. Essa estátua são os reinos mundiais, onde um homem vai governar o mundo inteiro e todos os povos estarão submetidos a ele. Este ser humano que está lá, geralmente ele recebe culto, ele é adorado como um protótipo do anticristo e um protótipo da besta, e no final ele será o anticristo final, lá nos pés da estátua, no reino final. Então no capítulo 3 você vai ver que foi feita uma estátua de ouro. Sabe qual era o tamanho? 60 por 6. O 666 parece estar sempre presente, né? No livro de Ezequiel, que nós pregamos domingo passado, no capítulo 8, vai dizer assim: no dia 5 do 6º mês do ano 6 do cativeiro, eu vi a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes do Senhor, como a imagem de anticristo, no lugar que não deveria estar, que era o templo. Agora, no 5º dia, um dia antes, dia seguinte, seria dia 6, mês 6, ano 6. Olha só que curiosidades. Isso vai se cumprir escatologicamente lá em Apocalipse, o reino do anticristo. O que ocorre aqui é que ele manda fazer uma imagem, mais ou menos como a imagem lá de Apocalipse, que deve ser adorada e receberá fôlego de vida. Então quem não se prostrasse e adorasse ao som que fosse tocado de música e louvor, deveria ser morto. E aconteceu que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram essa imagem. Então os oficiais que já estavam com inveja, caçando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram atrás deles e denunciaram ao rei: rei, estes homens judeus que você trouxe não fazem caso de ti. Percebe a armadilha de leão? Percebe a armadilha apocalíptica aqui? A linguagem e a moeda corrente hoje é a validação. Nós vemos de likes e dislikes. Em alguns empregos como o meu, se você não tem um Instagram bem ativo, você vale menos no mercado. Você é um vendedor. Em algum momento, lá em Apocalipse 13, no reino final, aqueles que não estiverem aprovados pelo rei não podem comprar nem vender. Então é uma moeda, a gente não sabe exatamente como vai ser. Então aqui os bajuladores massageiam o ego do rei e dizem: você é digno de adoração, faça uma imagem sua. E quando alguém não adora, começa o processo de invalidação e reprovação social. Se você não adora, você nem vida deve ter. Massageia o ego, valida aqui e induz ele a perseguir quem não massageia o ego dele a colar. O reino final tem muito a ver com isso. O que acontece é que vai ser aquecida uma fornalha e eles devem ser jogados na fornalha. Você conhece a história? Serão então jogados, sim. E o rei ficou tão irado que aqueceu 7 vezes mais a fornalha. A fornalha ficou tão quente que as pessoas que foram carregar os homens para jogar na fornalha morreram, irmãos, pelo calor. Então aquele rei, angustiado com a situação, diz assim: a gente não jogou 3? Pois eu estou vendo 4 lá. E o 4 parece um filho dos deuses. O que está acontecendo? Então eles saem, nem cheiro de queimado na roupa, saem livres. E então este rei se prostra e diz: este rei aqui, este Deus aqui é um Deus diferente, é um Deus que pode livrar. E ele manda um decreto de testemunho ao mundo inteiro que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus verdadeiro que pode livrar. O rei do reino mundial, que é um protótipo do anticristo, se converteu. Você consegue entender isso? E ele mandou pregar no mundo inteiro, se cumprir o que foi dito a Jeremias, Isaías e Ezequiel: quando eu levar vocês cativos e todos perguntarem por que Deus destruiu Jerusalém, todos saberão pelo remanescente que tiver espalhado que eu sou o Senhor. Olha só como é soberano, como é poderoso esse homem que está aqui, como ele é poderoso. O tempo passa e um novo rei vai se levantar, filho de Nabucodonosor. Este rei é Beltesazar, um nome parecido com o de Daniel, que é Beltesazar.
Este rei vai se manifestar e vai dizer o seguinte: a mim pareceu justo tornar manifesto a todos que este Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não é um homem normal, porque nos tempos do meu pai eu ouvi falar sobre ele, nos tempos do meu pai eu ouvi alguma coisa sobre ele. E então esse rei vai ter um sonho, e o sonho dizia assim: derrubai uma árvore e cortai os seus ramos e sacudi as suas folhas, espalhe o seu fruto e afugentem-se os animais dessa árvore grande e deixe nela apenas um tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, e a erva do campo aconteça lá e ela seja molhada, e assim o coração desta árvore, que é o coração do rei, seja mudado e ele coma a porção como os animais. Olha só que coisa estranha. E aí ele vai pedir a interpretação e vão contar para esse rei, a esposa dele vai contar para esse rei que tem um homem que andava com Nabucodonosor e que ele interpretava sonhos. Então chama Daniel de novo à presença desse rei e ele vai interpretar esses sonhos. E Daniel vai dizer: essa árvore é tu, rei. E essa árvore que é cortada é você que é cortada. E vai ser quebrado o teu reino e vai sobrar um pouquinho, porque dele vai se levantar outro reino depois de você. E este rei é você, e assim como você não se humilhou na presença do Deus verdadeiro e não fez como teu pai Nabucodonosor, mas se ensoberbeceu e deu banquetes com mulheres, com promiscuidades e com ídolos, usando os utensílios sagrados da casa do Senhor de Israel, Deus manda que passou de ti o teu reino e agora você vai ser humilhado e vai ser colocado numa situação constrangedora. O que vai acontecer então com esse rei é que ele vai olhar um dia a glória da Babilônia numa manhã, vai chegar na sua sacada e vai ver toda aquela grandeza da Babilônia e vai dizer assim: por acaso não é essa Babilônia que eu construí com a força do meu poder para o louvor da minha glória? Então a voz do céu vai dizer assim: passou de ti o teu reino e agora serás cortado. Aquele homem se tornou como um jumento fisicamente, cresceu em pelos, unhas como de animais, penas como de aves estranhas, e o entendimento dele se foi, e ele foi para o campo, caiu o orvalho sobre ele, e ele passou 7 anos comendo capim. Pesado? Qual é a simbologia disso, embora o acontecimento seja lá literal? O ser bestial que está no trono mundial, reivindicado pelo Deus deste século, ele é como um homem bestial. Bestial é um ser de duas naturezas. Então ali você tem um homem e um animal, mas no caso ali você tem um homem e uma entidade demoníaca. E assim como Jesus usou o jumentinho, como Deus usou, entre aspas, a jumenta de Balaão para falar, é instrumento de profeta montar jumento. Jumento é instrumento de profeta montar. Então Deus mostra: eu também sou alguém que te usa. Quem eu uso pouco importa. Você é apenas o jumento. Se foi o entendimento dele, 7 anos passaram sobre ele, volta a vir o entendimento, ele é restaurado ao reino e manda avisar o mundo inteiro que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Tornou a vir o seu entendimento e agora ele pode novamente reinar na presença do Senhor. O seu filho Belsazar vai assumir o trono. Seu filho Belsazar um dia está fazendo uma farra, um banquete com vinho, comida e mulheres. Usa os utensílios da casa de Deus e se ensoberbece. Aparece uma mão na parede e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele fica apavorado. De novo, os astrólogos não sabem explicar o que significa. Chega a notícia, chama Daniel. Daniel vai explicar: pesado foi o teu reino em balança e achado em falta. Teu reino é cortado e dado agora aos Medo-Persas. Depois daquela palavra, o rei vem a óbito e morre na mesma noite, e se levanta um novo rei. O nome desse rei é Dário, ou Dario. Este homem então vai ser
um homem dirigido por 120 príncipes, e quem vai presidir sobre eles? Daniel novamente. Daniel atravessa a dinastia com 4 príncipes, e ele é tão exaltado em inteligência que começa a inveja a incomodar as pessoas. As pessoas estão vendo que aquele homem vai ser posto sob chefe deles, e eles tentam armar uma cilada para pegar Daniel. Parece que as pessoas sabem direitinho quem carrega uma unção, quem carrega um chamado, e começa aquela perseguição. Onde o homem de Deus vai, o invejoso, o feiticeiro e a sedutora. Inverte o gênero para a mulher também. É assim, parece que é um jogo, um esquema Jezabel, o narcisista e a sedutora, o espírito de manipulação e feitiçaria, a inveja, a fofoca, o boicote. De algum jeito, essas pessoas que não são de Deus não têm identidade, então elas medem o seu sucesso pelo sucesso do ambiente. Daniel mede o seu sucesso por obedecer a Deus, tanto que ele aceita morrer pelo que ele acredita. Então vamos armar uma cilada, mas Daniel não dá brecha, Daniel não erra em nada. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar na lei do Deus dele alguma coisa, vamos transformar algo que ele faz certo em crime. Então a gente pega ele. É como você ter uma opinião sobre homossexualidade, ou você ter uma opinião sobre aborto, e aquela opinião então agora vira crime para eles. Os bajuladores vão lá e dizem: rei, faz um decreto aí que diga que aquele que orar qualquer outro Deus que não seja o Senhor deve ser morto. E o rei validou, massageou, manipulou. A massagem no ego é uma forma de manipulação, o love bomb, a validação. O rei concordou. Diz a lei dos Medo-Persas que não pode ser revogada. Daniel, por hábito, orava de manhã, de tarde e de noite. O que ele fez? Continuou orando de manhã, de tarde e de noite. Onde ele vai ser jogado? Na cova dos leões. Então, joga na cova dos leões famintos, fecha a porta, e o rei Dário passou a madrugada angustiado, porque Daniel era querido para ele. Passou em jejum e oração. Olha o homem de Deus botando o rei do governo mundial para orar e jejuar de madrugada. Eu estou tentando isso com algumas pessoas há anos e estou tendo dificuldade. Daniel conseguiu isso com o rei do mundo de madrugada. Ele se levanta de manhã cedo, ao alvorecer, abre a porta e pergunta, com voz triste de choro, diz o texto: Daniel, dá-se o caso do teu rei ter te livrado. Ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque foi achado justiça em mim. Manda tirar e manda jogar quem armou a cilada. O texto bíblico, não a minha opinião, o texto bíblico dirá: antes que eles pudessem cair no fundo da cova, os leões se apoderaram deles, esmigalharam os ossos. Esmigalharam os ossos, porque ele não era alguém errado. Fugiu o sono de Nabucodonosor, fugiu o sono do rei Dário. Olha só que coisa, né? Antes de cair no fundo. Então Daniel prospera nesses 3 reinos até o reino de Ciro. Ciro foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 44 e 45. Muitas décadas antes de ele nascer, Isaías viu esse homem, viu o nome dele e disse: este seria um homem que seria o chamado de ungido de Deus, servo de Deus, estava lá no reino mundial, porque Deus é soberano. E ele começa o processo de restauração do povo de Israel. 70 anos no cativeiro, o rei Ciro vai fazer com que isso aconteça. Essa então é a história da vivência de Daniel com estes reis e a sua fidelidade. Como esse homem perseverou na sua fidelidade, não se contaminando a vida inteira num lugar completamente inóspito. E eu passo agora a falar então das visões de intimidade que esse homem de Deus tão incrível teve. Daniel foi um dos caras mais íntimos da história da humanidade, ao ponto de ser citado por Deus: se Daniel orar, não tem como eu não fazer. Daniel, Moisés, Elias são homens incríveis. Então, lá no período dos reis,
Ele vai ter no primeiro ano de Belsazar, o segundo rei, ele vai ter visão de 4 animais: um leão com asas de águia, o urso, o leopardo e outro animal diferente. Na estátua que Nabucodonosor viu, os mesmos significados: a Babilônia, Medo-Persa, Roma e um reino final diferente. Só que Deus agora vai dar detalhes deste reino final para Daniel. Passam milênios e ninguém conseguiu entender com tanta profundidade o que realmente significa o que esse cara aqui está vendo. Então, no último reino, você tem 10 chifres, e lá de um dos 10 se levanta um outro chifre, e depois ele derruba 3 chifres, e a gente não sabe bem o que isso significa. Mas a gente sabe que significa poder, significa domínio, e muitos acreditam que isso se cumpre lá na época de Jesus com o Império Romano. Então Daniel tem a visão revelada pelo anjo de 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para fazer cessar a transgressão e cumprir todo o propósito. Então, na primeira semana, que são anos, primeiros 7 semanas de anos, 49 anos, a ordem para reedificar o templo, que acontece com o rei Artaxerxes. Ele começa então a reedificar o templo, e aí acontece lá os períodos que você já estudou, de Neemias e de Esdras, e aí começa a contar um período que vai culminar na semana 69, onde Jesus é morto, e o texto de Daniel vai dizer: aqui o Messias será cortado. O Messias que está sendo aguardado por vocês para salvar vocês do domínio político, para salvar vocês do domínio geográfico, esse vem e vocês acham que ele vai salvar geográfico e politicamente, mas ele será cortado. Então você entra no stand-by da semana 69 para 70, que é esse período da igreja que a gente está, e lá no final no começo dessa última semana, que é a 70, então se manifestará o homem da iniquidade, como ele é chamado aqui no livro de Daniel, e Jesus lá em Mateus 24 vai falar de Daniel. Quando vires o abominável da desolação no local que não deve estar. Então a ordem para construir o templo, o segundo, Salomão primeiro, esse é o segundo em Neemias, da ordem dele, 70 semanas. Nessa semana 70, o terceiro templo é construído, porque o segundo, que foi feito por Esdras e Neemias, vai cair no ano 70 também de Jesus, depois de Jesus. E agora, lá na última semana, então, o abominável da desolação é colocado no meio da semana 70. Primeiro ano, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, grande tribulação. Lá dentro da última semana, o abominável da desolação é manifesto, né? Então este homem de Deus está vendo, ele conta os dias da última semana, ele conta os dias que equivalem a 3 anos e meio, ele fala em dias, certinho como é que vai funcionar, para que você faça o cálculo. Então Daniel tem visões, e ele vai contar os dias da seguinte forma: povos, nações e línguas vão servir a este Deus falso, que é o último chifre, e ele vai fazer guerra contra os escolhidos, vai fazer guerra contra os eleitos. Sabe o que vai acontecer? Ele vai prevalecer, e muitos homens de Deus serão mortos no meio deste reino. Este chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo. O cálculo é 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Exatamente na última semana, até que no final dessa semana, o texto dirá: será tirado o seu reino para destruir e desfazer até o fim. Como será tirado? Na visão, voltando para a visão de Nabucodonosor, o último reino, que é meio de barro, meio de ferro. Aí eu já falei, a interpretação pode ser esse cyberdomínio, esse domínio de inteligência artificial e robótica. Dê uma olhada no que anda acontecendo sobre tecnologia na China, seu queixo vai cair. Então uma pedra cortada sem mãos humanas destruirá por inteiro a estátua, batendo nesse reino final, que é o reino do anticristo. Que pedra é esta? Esta pedra é Cristo, a rocha, como ele nos disse, de cujo fragmento Pedro é uma pedrinha. E todos nós, segundo o texto do próprio Pedro, somos pedras preciosas
edificando casa espiritual para o Senhor. Quem mais é essa pedra chamada Jesus? Ele é a pedra que os construtores de templo rejeitaram. Rejeitaram no templo de Salomão, adorando as imagens, conforme mostramos Ezequiel entrando em espírito e vendo a estrela do Deus Renfã lá dentro, a estrela da maçonaria e as entidades que estavam lá dentro. Esse templo sob juízo cai. Aí vai levantar um outro segundo templo em Esdras e Neemias, e lá em Jesus, quando os discípulos dizem: olha, Senhor, que pedras, que construções, ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra aqui, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que eu te envio. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta seus pintinhos, e vocês não quiseram. Deixo, pois, a sua casa desolada, e tu não me verás mais, até que chegue o dia que venhas a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Chegarão dias então que sitiarão vocês, destruirão a casa, matarão os filhos, as grávidas serão violadas. No ano 70 vai dizer a história que as mulheres grávidas eram rompidas, abertas, os bebês jogados fora, depois colocados gatos vivos e recosturadas as suas barrigas. Tamanha maldade, tudo queimado. Então os anos passam e até hoje não há templo. Aquele lugar está sitiado com a mesquita de Omar. Em 1948, então, Israel volta a surgir como Estado, com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha na ONU. ONU, que foi construída para trazer paz e segurança, as duas marcas do reino do anticristo. Paz e segurança. Quando disser então que há paz e segurança, então virá repentina destruição. É o final do reino do anticristo. E o que vai acontecer? O livro de Daniel lindamente vai contar essas coisas para nós. A pergunta que foi feita para Jesus em Mateus 24: quando acontecerá essas coisas? Daniel vai fazer essa pergunta para o anjo que se manifesta para se revelar. Detalhe: Daniel está orando 21 dias em jejum e consagração. O anjo Gabriel vem para trazer esta revelação para ele. 21 dias para que ele não entendesse algo. Será que é importante? Quando você tem um sonho que você não entende, quantos dias você ora para entender? Essa bateu, né? Deixa para lá. 21 dias. Sabe qual é a batalha espiritual, Mosaí? O principado da Pérsia se opõe à vinda de Gabriel e Miguel vem ajudar a descer. E ele diz: desde o primeiro dia, Daniel, eu estive aqui para trazer a revelação para você, mas havia uma batalha e eu cheguei. Não temas, porque tu és servo e amado. Aí ele caiu, se prostrou que o corpo não aguentou. Não era um laba-laba-lá qualquer, né? O corpo não aguentou, ele se levantou completamente transformado e humilhado na presença de Deus. Então ele vai ter as revelações sobre o fim, e ele vai perguntar ao anjo: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Ou seja, o anticristo vem, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ele resolve as contendas entre os povos, entre a religião e o problema climático, talvez até um problema alienígena, conforme Hollywood quer fazer parecer. Então agora ele vai se colocar no local onde não deve estar, como sendo Deus. É o que Jesus vai falar em Mateus 24, quando ele recebe essa mesma pergunta que Daniel fez para o anjo. Agora Gabriel diz assim: eu vou dar a entender a ti essa visão. Então no final vai cair Medo-Persa, vai cair o reino grego, que ainda nem tinha esse nome na época para ser nomeado, está lá como leopardo. E então vai ter este reino final. E o que vai acontecer é que Daniel começa então a se humilhar e interceder pelo seu povo. Ele começa a se humilhar e interceder, porque ele não sabe o que vai acontecer dentro dessa visão. Ele confessa pecados, ele intercede, e então vem a revelação da pergunta que ele fez. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santíssimo lugar. Primeiras 7 semanas, 49 anos, reconstrução do templo ordenada pelo rei Artaxerxes. 62 semanas,
somadas a essas 7, somam as 69 semanas quando Jesus vem e é crucificado. O período interbíblico de Zacarias até Jesus está dentro dessas 62 semanas também. Nós vivemos o período da igreja, então uma chave vira quando temos início às trombetas, a grande tribulação. Mas me chama a atenção a expressão: será cortado o Messias. Esse que você espera. Esse que você espera será cortado. Então o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Isso é uma pista. De qual é a descendência do anticristo? É o povo do príncipe que há de vir que destruirá a cidade. Então nós temos uma pista aqui, né? Cada denominação tem as suas visões sobre isso. Olha o que o texto dirá: ele fará uma aliança com muitos por uma semana, uma aliança de paz mundial, um governo mundial. O protótipo disso é a Organização das Nações Unidas. Então eles vão fazer um acordo por uma semana. Daniel vai dizer: no meio da semana ele faz cessar o sacrifício que vai voltar a acontecer por parte dos judeus no novo templo. E sobre asas da abominação, abominável da desolação, sobre asas da abominação então virá o assolador, o ser bestial, meio homem, meio demônio. E o texto de Paulo nos elucida: este homem é segundo a eficácia de Satanás, com ações, prodígios e maravilhas para enganar a todos. Quem será enganado, Mosaí? O apóstolo Paulo também vai dizer: quase todos, até os eleitos seriam, se Deus permitisse. Por que serão enganados, Mosaí? Paulo também vai dizer por quê. Porque não amaram a verdade de Deus para lhe dar glória. Deus lhes envia a operação do erro para crerem em sinais e maravilhas que ele fará. Lembra do começo do capítulo 1 de Daniel? Ele recebe sabedoria, entendimento e revelação, porque ele não se contaminou. A revelação de Deus é amiga da santificação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os mandamentos do Senhor dão inteligência. Presta atenção aqui: o que é santidade? Santidade, geralmente o crente já pensa, é não pecar. O teólogo raso pensa, santidade é separação. O teólogo mais profundo já estudou e viu, santidade é pertencimento. Santidade é a palavra usada para falar dos haréns. Aquele homem não era santo, ele tinha uma multidão de mulheres, mas a mulher era santidade, separada, porque pertencia a ele. Então santidade primeiro é pertencimento, e porque pertence está separada de, antes separada de, está separada para alguém. Então santidade é pertencer. Na mitra do sacerdote Levítico está santidade ao Senhor. Israel é santidade ao Senhor, ela pertence ao Senhor. Marca na testa os que são de Deus e os que não são. Essa é a ordem. Santidade, a palavra que a gente usa no Brasil para ser santo também é são. São Paulo, são. São quer dizer saudável, curado. A palavra sozo do grego é salvo e são e curado. A palavra do espanhol para uma mente que funciona bem, sanidade, é de são. Discernimento, cura, sozo, são e salvo, santo, é a mesma coisa, é santidade. Discernimento, salvação, cura, tudo é santidade. Tudo isso junto, é sozo, sóter, santidade. Então esse povo aqui não pertence ao Senhor. O diabo é vosso pai e quereis satisfazer os desejos. Por isso Deus envia-lhe a operação do engano. Suas mentes já estão cauterizadas. É uma burrice generalizada. Quando você vê alguns argumentos de algumas pessoas hoje para ficarem presas nos seus pecados, você vê um juízo da burrice, prendendo aquelas pessoas e argumentando como se estivesse falando de uma inteligência assim, numa ousadia, nem sabem quão tolos eles são. Mente cauterizada, primeiro juízo, segundo juízo, espíritos de engano nas falsas doutrinas. Nesse período nós teremos então apostasia, espíritos enganadores com doutrinas de demônios. Não é só gente de mau caráter. Para falsas doutrinas correspondem espíritos enganadores.
mentes cauterizadas, elas são vítimas. As pessoas, diz o texto de Paulo, se revestirão de mestres segundo suas próprias concupiscências. Elas escolheram alguém que dê a elas um Jesus que resolve o problema, dá vitória e faz milagres e não exige delas conversão e santificação, sozo, sanidade, salvação, princípio da sabedoria. Um desses acho que até o diabo vai querer. Então o Messias é cortado, começa o período da igreja, a última semana depois de um stand-by, recomeça. E aí o templo é recolocado, você já sabe de todas essas coisas. Caminhando então para o fim, para não cansar você com muitos detalhes, o livro de Daniel, na minha opinião, é o mais difícil de você entender. O capítulo 11, esse que o anjo desceu para comunicar, cara, é muito difícil de entender. Os detalhes que tem das confusões entre os reinos, se é pretérito, se é futuro, o que é quem na história, se há um testemunho corroborando da história secular com tudo aquilo, é muito difícil de entender. Mas o fim do livro vai mostrar detalhes sobre o reino do anticristo, e eu vou te ocupar com isso agora. Será estabelecida então a abominação desoladora, que é esse cara, depois que for cortado o sacrifício dos judeus que vai voltar. E olha esse detalhe, por favor, preste atenção. E aos violadores da aliança, que é o povo que devia obedecer à aliança judaica, os desonestos, os que não obedecem ao Senhor, corroborando que tudo que eu falei sobre juízo, por causa do engano, aos violadores da aliança, ele, o abominável, com lisonjas perverterá. A lisonja é o love bombing, é a validação de hoje. A lisonja é a massagem no ego, é o evangelho da prosperidade neopentecostal que promete e não exige nada. Aliás, exige, né? Frequência, dinheiro e honra. Lisonja de volta. Eu te faço promessas, você vem com a cultura da honra. É isso. Só que não exige santificação, transformação. Eles alargam a porta e multiplicam promessas com lisonjas. Existem muitos versículos que falam das lisonjas, certo? No Novo Testamento. No meu livro lá tem os detalhes, se você quiser ler depois. Aos violadores ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas dentro desse período. Por que vai ser forte? Ele está sendo perseguido. Em Mateus 24 diz que eles testemunharão no mundo inteiro. O pentecostal quer crer que é um avivamento mundial de conversão. Testemunho. A palavra quer dizer martírio, martiria, é morrer como testemunho. Em Apocalipse será dito: o testemunho de Jesus Cristo, a sua morte, seu martiria, seu martírio, é o espírito da profecia. Então, além de toda inteligência, a revelação do Espírito para os que morrem pelo que acreditam. Daniel é o homem que morre pelo que ele acredita. Se você ainda não encontrou algo pelo qual vale a pena morrer, ainda não aprendeu a viver, porque você deve primeiro viver por ele e chegar ao ponto de aprender a morrer por ele. Daniel aceita morrer no espírito da profecia, é o testemunho. Perdão. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. De novo, a perseguição, as promessas, as lisonjas, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus e contra todos os deuses, e falará coisas espantosas. A maçonaria diz que chegará o tempo em que todas as doutrinas cessarão, todas as religiões cessarão, e eles revelarão ao mundo quem é Deus. Você sabe o que significa Baphomet? Baphomet é uma sigla que quer dizer o pai do tempo. Sabe o que significa maçom? Construtor. A pedra que os construtores rejeitam. Ao longo da história, com outros nomes, eles foram fazendo essa Babilônia acontecendo.
desde Nimrod para cá, com outros nomes, já se chamou Ordem Babilônica, já teve outros nomes. A sua ação é político-religiosa. Ela está de mãos dadas com várias denominações evangélicas. A ONU, a WEA, a Associação Mundial das Igrejas Evangélicas, em acordo ecumênico com a católica. A doutrina é uma agenda que vai caindo, vai caindo. O domínio sob forma de franquias, porque a galera banca e quem banca manda. Então cada vez o louvor é mais hipnótico com cara de boate, cada vez a doutrina é mais sobre prosperidade e sobre psicologia e teologia da vitória e coach. Parece que Jesus te cura para ter sucesso, essa é a função. Jesus te cura e a prova disso é que você tem sucesso. Então pega na verdade um ser humano carnal, aprimora as habilidades dele de amar o mundo, ensinando ele a ter uma mentalidade de ganhar dinheiro, e esse homem carnal tem sucesso e finge que esse sucesso foi conseguido com Cristo, mas ele nunca nasceu de novo, porque ele nunca ouviu o Evangelho da verdade, e o Espírito que opera nas igrejas é um simulacro da ação do Espírito Santo, fazendo moveres falsos. Você tem exemplo disso na vida dos falsos profetas de Acabe, na vida do rei Saul, e esses espíritos enganadores de falsas doutrinas, que deixam as mentes catatônicas, enquanto elas, sem discernimento, estão ali cantando e se emocionando e se sentindo bem, porque é bem iluminado, bem climatizado, bem confortável, pessoas falando de sucesso e vitória, as lisonjas. Como eu sei que o ambiente é saudável e verdadeiro? O apóstolo João vai nos dizer: nós sabemos que estamos nele se guardarmos a sua palavra. Se estamos nele e guardamos a sua palavra, ele está em nós. Se guardarmos os seus mandamentos, temos o Espírito dele, o penhor ou garantia da salvação. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem o Filho, quem tem os mandamentos, os guarda. É simples. Agora você está num ambiente que o nome de Jesus é uma coisa usada para lá e para cá. Adora Mamon e dá o nome de Jesus para esse Mamon, que é esse reino de validação atrás de dinheiro. Quando Jesus diz assim: não podeis servir a dois senhores, ou é Mamon ou sou eu, quer dizer que ele sabe que as pessoas tentam fazer os dois. Ele sabe que elas vão tentar. Mas o que mais vai acontecer? Não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem Deus algum, porque sobretudo ele se engrandecerá. Olha o que ele mais fará, esse rei: honrará a um Deus das forças, e a um Deus aqui que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata e com pedras preciosas. Com o auxílio de um Deus estranho agirá. Olha, esse é um ser bestial, é ele com outro Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim: a eficácia do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e maravilhas, contra poderosas fortalezas. Ao que o reconhecer, ele multiplicará a honra. Olha a lisonja, você está comigo? Honra, sucesso. E os fará reinar sobre muitos, e repartirá por terra o preço. E no fim do tempo acontecerá algumas coisas aqui e tal, e entrará na terra gloriosa, que é Jerusalém, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e Amon, os inimigos, que hoje já não existem com esses nomes, foram absorvidos pelo povo ali da Arábia, da Jordânia, da Cisjordânia, e estenderá a sua mão contra outros países, certo? E armará suas tendas entre o mar grande e o monte santo e glorioso, que é aquela região do Oriente Médio ali, que você já conhece, onde tem aquela guerra lá. E aí vai dizer assim: mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Que é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é o nosso Cristo, que destruirá ele. Naquele tempo então se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá angústia como jamais houve, conforme diz em Mateus 24 também. E olha que Daniel dirá: o teu povo será livrado, os que foram escritos no livro da vida. Você vai ver Jesus e João falando sobre este livro da vida. Ele ainda fala de galardão no livro de Daniel, aos que andaram